A gente vai abrir espaço para uma conversa sobre justamente violência nas eleições e os impactos no curso do processo eleitoral, no debate de ideias e na democracia. O nosso entrevistado é o professor de Direito Eleitoral da FGV, Fernando Neisser. Tudo bem? Bem-vindo, professor, ao nosso Agora CNN, ao nosso plantão de sábado. Boa tarde, Tainá. Uma alegria estar aqui com você, participando do programa. Que bom. Professor, eu queria que o senhor fizesse uma avaliação também, é claro, sobre a situação atual da qual falávamos, eu e Clarissa, né? A gente não esperava que fôssemos chegar numa situação como essa, principalmente São Paulo, que vai ficar com o debate marcado pela violência entre os candidatos. A que o senhor atribui esse tipo de comportamento mais exaltado desses candidatos e, às vezes, até a inação de quem está acostumado a lidar com o debate eleitoral? Ana, eu acho que a gente viu no Brasil, nos últimos anos, um processo de crescente radicalização da política, uma divisão em lados antagônicos, inimigos dentro do ambiente do debate político. Isso havia, a princípio, tido uma esfriada nos últimos anos agora, depois da eleição de 2022. No resto do Brasil, isso está menos intenso do que aqui em São Paulo, mas me parece que a figura do Pablo Marçal trouxe um comportamento diferente daquele que era esperado e a legislação eleitoral, a justiça eleitoral, os próprios outros concorrentes não estão preparados, não estavam preparados para uma campanha tão agressiva e acho que demorou um pouco para ter um freio de arrumação e agora parece que as coisas estão caminhando melhor. Professor, vamos falar um pouquinho também do ponto de vista do direito, né, de como a lei enxerga esse tipo de atitude. Pensando esse último caso, ou melhor, os dois últimos casos que a gente pode usar como exemplo em São Paulo, acredito que o senhor acompanhou de perto também os desdobramentos e as discussões jurídicas a respeito desse assunto. A cadeirada do Datena no Marçal e agora esse soco que foi proferido por um integrante da campanha do Marçal no marqueteiro do Ricardo Nunes, né? Onde é que pode chegar juridicamente? Como essas pessoas podem ser penalizadas, já que a gente tem visto as campanhas se movimentando nesse sentido? Tainá, acho que depois desses episódios, as pessoas se deram conta de que a legislação eleitoral nunca teve essa preocupação de lidar com o comportamento de candidatas e candidatos do ponto de vista da violência física. Isso nunca foi um assunto. Né? Claro que nós temos um histórico no país, é um país violento, é um país que sempre existiram homicídios ligados à política, mas isso sempre foi resolvido pela justiça comum, pela justiça criminal comum, pelas forças policiais, nunca foi objeto de atenção da justiça eleitoral. Nós temos, nos últimos anos, a criação de um crime específico para tratar da chamada violência política de gênero, quando existem atos, seja de violência física, seja violência psicológica, que sejam atrelados ao tema de gênero, que não foi o motivo aqui em São Paulo desses dois episódios, mas nós não temos uma ideia de uma lesão corporal para fins eleitorais ou outro crime ligado à violência física. A gente percebe que talvez para as próximas eleições, o Congresso Nacional, que está debatendo atualmente a reforma do Código Eleitoral, possa vir a trazer regras mais claras. Hoje não existe uma regra que, por exemplo, diga que um candidato que ataque outro candidato fisicamente num debate vai sofrer uma punição da justiça eleitoral. O que acontece numa situação como essa? Como eu disse, isso vai para a justiça comum, para a justiça criminal comum. O crime supostamente praticado é a lesão corporal simples, a lesão corporal leve, que é um crime de pena baixa, ele tem uma pena básica de 3 meses a 1 ano, que quando você reconhece que existiu uma provocação injustificada antes do ataque, antes da agressão, essa pena pode ser reduzida ainda de 1/3 a 1/6. Como a pena máxima é menor do que 2 anos, isso é o que a gente chama de crime de menor potencial ofensivo. Isso é analisado pelo juizado especial criminal e sendo o Datena uma pessoa que não tem antecedentes criminais, não tem condenações criminais prévias, ele seria beneficiado por uma suspensão condicional do processo, uma transação penal, ele nem chegaria a ser julgado. A agressão praticada pelo assessor do Marçal contra o Duda Lima ainda de se apurar qual foi a gravidade dela, porque houve a constatação de um descolamento de retina, isso pode levar a uma pena maior se configurar uma lesão corporal grave. Mas também aqui, isso está fora do âmbito da justiça eleitoral, pelo menos por hora. Professor, Clarissa Oliveira está com a gente, ela fala direto dos estúdios de São Paulo, com mais uma pergunta. Clarissa.
Professor, boa tarde. Obrigada por participar aqui do Agora CNN com a gente. Eu gostaria de falar um pouquinho com o senhor a respeito da legislação que rege os debates eleitorais, porque há ali uma cláusula, né, que, em tese, permite aos veículos de comunicação não convidarem os candidatos que não tenham representação legislativa. Nesse caso, a gente está vendo a eleição em São Paulo com um candidato que é uma novidade, num partido pequeno, sem representação no Congresso Nacional e que está tumultuando os debates dessa forma porque as emissoras, os veículos de comunicação entendem que não poderiam excluí-lo dada a relevância que ele conquistou no processo. Mas ele faz todo esse tumulto onde ele descumpre regras básicas de conduta dentro do debate, regras assinadas pela campanha dele, inclusive. Seria o caso, na avaliação do senhor, de uma revisão no trecho da lei eleitoral que trata da organização de debates, para fixar regras mais rígidas que sejam universais, tentar encontrar uma forma de a legislação impedir esse tipo de coisa ou não? Ou a lei deve ficar mais aberta, ou quem sabe até abandonar essa cláusula de restrição de participação, se ela está se tornando inócua em alguns casos? Boa tarde, Clarice, é um prazer conversar com você. Nós temos já há alguns anos uma crítica que ia no sentido de que a nossa regra de debate é muito rígida. Ela obriga as emissoras a chamarem, às vezes, candidatas e candidatos irrelevantes do ponto de vista de repercussão pública. A gente sabe que debates com 6, 7, 8 pessoas produzem muito pouco, trazem muito pouca informação de qualidade para as pessoas que acompanham, para as pessoas que assistem. Então, já faz tempo que as emissoras, quem organiza os debates, buscam tentar convencer o Congresso Nacional a flexibilizar essa regra e a dar mais liberdade para as emissoras poderem ser mais criativas e fazerem formatos que atraiam mais a atenção das pessoas e o interesse das pessoas. Eu acho que o episódio que a gente está vivenciando hoje é um ponto fora da curva. Não me parece que ele deva levar a um enrijecimento maior ainda dos debates. A gente tem visto nos últimos anos uma queda da audiência da maior parte dos debates. Os debates não têm mais conseguido atrair a atenção das pessoas. Eu acho que uma rigidez maior talvez afastasse ainda mais gente do interesse de acompanhar debates. Na questão específica do Pablo Marçal, como você lembrou, Clarissa, a lei ela garante que quem é de partidos ou coligações que tenham mais de 5 parlamentares no Congresso Nacional, deputados e deputadas federais, senadores e senadoras, têm o direito a estar no debate, não podem ser excluídos. Mas as emissoras podem convidar outras pessoas por interesse jornalístico, seja porque há um interesse da audiência, seja porque são pessoas bem posicionadas em pesquisas. Aqui, me parece que o Pablo Marçal, quando inicia-se a campanha, ainda antes do dia 15 de agosto, antes do registro, quando ele não figurava com números expressivos nas pesquisas de opinião, ele conseguiu criar um interesse no nome dele, conseguiu atrair as emissoras a chamá-lo com aquela história falsa, ficou comprovado depois pela Justiça Eleitoral, de que ia expor candidatos que faziam uso de entorpecentes, de drogas, mas acho que esse foi o gancho que acabou fazendo com que ele tivesse no primeiro debate e a partir daí o nome dele começou a ficar relevante e as emissoras ficaram sem condições de não chamá-lo, mas ele não tem direito a estar no debate. Recentemente, professor, agora, né, muito recentemente nessa semana, a gente viu um posicionamento da ministra Carmen Lúcia, que é presidente do TSE, sobre... Opa, meu ponto caiu, desculpe, gente, um imprevisto aqui. Sobre violência política, né? Vou abrir aspas para o que disse, porque eu queria o seu comentário a respeito, professor. Política não é violência, é a superação da violência. Ela, inclusive, fez um encaminhamento, né, de um ofício à Polícia Federal, ao Ministério Público Federal, a presidentes dos tribunais regionais eleitorais, ou seja, um chamamento, né, de responsabilidade das autoridades competentes em relação a esse assunto. O que significa, na sua avaliação, essa fala da ministra presidente do TSE e essa preocupação do Tribunal Superior Eleitoral? E mais, professor, a avaliação que o senhor faz da atuação do TSE nesse sentido, né, na forma de se pensar caminhos para coibir a violência política. O senhor já comentou que pela lei eleitoral, né, tudo que está acontecendo não há previsão ainda de punição, mas nesse sentido, o senhor enxerga uma boa vontade ou uma expectativa em relação a esse assunto? Eu acho que o TSE está muito atento. A ministra Carmen Lúcia, ela traz uma voz de serenidade para esse debate político no momento que a gente vive, né? Coloca a bola no chão
lembra as pessoas para que serve a política, para que a gente escolha caminhos de forma pacífica e, ao trazer essa preocupação, inclusive para as demais autoridades, para o Ministério Público, para a Polícia Federal, me parece que ela coloca os candidatos que buscam esse tipo de comportamento na defensiva. Eles sabem que estão sendo vigiados, que estão sendo observados. O fato de que não existe uma lei eleitoral que trate disso não significa que isso seja lícito, né? São crimes, podem e devem ser apurados pelas autoridades competentes. E o TSE, que nos últimos anos, inclusive também muito sob a liderança da ministra Carmen, ainda quando vice-presidente, tem atentado muito para a violência política de gênero, que entrou na nossa legislação recentemente. Hoje há uma preocupação, há um olhar muito mais cuidadoso com isso, como há também num outro tipo de violência que não é física, mas é uma coação relativa a ambientes de trabalho, em que empresários, de certa forma, usam desse poder econômico para coagir, para fazer assédio contra trabalhadoras e trabalhadores, também uma modalidade de violência. O TSE vem ampliando esse leque de atenções, são focos de relevo para a ministra Carmen Lúcia e acho que agora, né, diante desse novo cenário, que acaba sendo um pouco isolado no estado de São Paulo, no município de São Paulo, pode-se pensar novas soluções. E um outro ponto, ligado também à violência, que está no foco da Justiça Eleitoral, no foco do TSE e dos TRS, é o crescimento, ou a possibilidade de crescimento da participação do crime organizado nos processos político-eleitorais, seja de grupos do crime organizado do tráfico, das milícias, mas há um temor muito grande que recursos desses empreendimentos criminosos financiem candidatas e candidatos e consigam com isso ir entrando na administração pública para chegar nas suas finalidades criminosas. Professor, agradeço demais o tempo aqui com a gente para discutir um assunto tão relevante. Conversamos com o professor de Direito Eleitoral da FGV, Fernando Neisser. Até uma próxima. Sempre bem-vindo. Eu quem agradeço, muito obrigado.